Hi, how are you? Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos, nas nossas atividades de inglês. E na aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade de leitura, de interpretação de textos em língua inglesa. Para isso, para nós darmos início às nossas atividades, eu convido vocês a pegarem comigo lá na apostila de vocês mesmo, na página 26, na page 26, para a gente pensar um pouquinho, antes de fazer a atividade de leitura, sobre o exercise number 1 que está aparecendo ali, tá? O exercise number 1, ele diz: Most English-speaking countries were once part of the British Empire. Think about it and discuss the following questions. Então, muitos países falantes da língua inglesa foram, primeiramente, parte do Império Britânico. Então, pense sobre isso e discuta as questões a seguir, né? Então, a gente sabe que muitos países que falam inglês, eles tinham alguma relação ali com o Império Britânico, né? Com a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Na letra A, can you name any countries that used to be a British colony? Tip: there were colonies in America, Africa, Asia and Oceania. Então você pode nomear alguns países que costumavam ser colônias britânicas. Então daí ali algumas dicas. Haviam colônias na América, na África, na Ásia, na Oceania. Então, muitas vezes, quando a gente ouve falar disso, né, as colônias britânicas, vocês devem se lembrar até melhor do que eu, né, principalmente nas aulas de história, né, nós pensamos, então, principalmente, né, no Canadá, nos Estados Unidos, nós pensamos também na Austrália, né, que são alguns dos principais países que foram colônias do Império Britânico, né? E daí na letra B, na letter B, what do you know about their political systems? And what about the current British political system? Então, o que você sabe sobre o sistema político deles, né, destes países? E o que você sabe sobre o sistema político britânico atual? Então, como a gente veio falando ali ao longo das nossas aulas, um pouquinho sobre política, né, sobre os 3 poderes, falamos um pouquinho do Brasil e tudo mais. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses países que foram colônias do Império Britânico e vamos falar também um pouquinho sobre o sistema de governo de cada um deles, certo? Então, para a gente começar, nós temos ali na page 26 o exercise number 2, o exercício número 2. O exercício número 2, pessoal, ele diz o seguinte, vamos ver o que o exercício fala primeiramente, ó. Read the following excerpt about the government of some English-speaking countries and underline the main information. Then, compare with a classmate. Então, o exercício diz: leia os fragmentos a seguir sobre o governo de alguns países que falam inglês, né? E sublinhe as informações principais, né? Então, compare com um colega de classe. O que nós temos aqui, então? Nós temos que analisar esses fragmentos que apareceram aí e destacar as informações principais, né? Pegar algum tópico principal. O que eu fiz aí, porque vocês estão observando? Eu destaquei para cada um dos textos que aparecerem alguns pontos, alguns tópicos, algumas informações principais. Só para a gente fazer uma breve
para nós termos um breve comentário, né? E vocês também podem grifar ali nos textos de vocês. É só procurar estas informações que elas estão em ordem, tá? Caso alguma informação que esteja aqui vocês não encontrem ali, não tem problema. Pode ser alguma informação a mais que eu coloquei que a gente vai utilizar para o exercício depois, tá? Então nós temos aqui Britain, a Grã-Bretanha, né? A Bretanha. Então, head of the state, the queen, né? Então o chefe do estado, a rainha. The queen has a special relationship with the prime minister. A rainha, ela tem um relacionamento, né? Uma relação especial com o primeiro-ministro. E head of the government, prime minister, né? Então, o chefe do governo é o primeiro-ministro. Então, nós temos o chefe do estado, que é a rainha, e o chefe, o líder, né? O chefe do governo, que é o primeiro-ministro, né? E o tipo de governo que a gente tem ali, então, é uma monarquia constitucional, certo? Então, estas seriam as informações principais relacionadas a Britain, a Grã-Bretanha, ok? Agora, nós temos ali no segundo textinho, America and Britain, né? Então, a América e a Bretanha, ou a Grã-Bretanha. Então, novamente, pessoal, ó, o texto ele é extenso. Destaquei para vocês algumas das partes principais, tá? Então, both fulfill all the basic requirements of democracy. Então, ambos os países completam ou preenchem os requisitos básicos da democracia, tá? Uma informação que está logo ali na primeira linha. Depois, lá na terceira linha, ó. Nos Estados Unidos, US, United States, the date of elections are fixed. Então, as datas da eleição elas são fixas, certo? Uma informação importante também. E depois, na quarta linha, the UK, né? Então, UK é United Kingdom, né? Que é o Reino Unido, a Grã-Bretanha. Então, no Reino Unido, the Prime Minister can set the date of the election himself. Então, no Reino Unido, o primeiro-ministro, ele estabelece a data da eleição, ele mesmo. É ele que estabelece a data da eleição. Ok? Então, vocês podem grifar ali no textinho também, viu, pessoal? Se vocês quiserem voltar ou fazer pausa no vídeo, vocês também podem fazer, né? Próximo país, South Africa. Então, nós temos a África do Sul. South Africa. The president operates under a parliamentary system as a representative democratic republic. O presidente opera sob um sistema parlamentar como como representante de uma república democrática. Então, está nas duas primeiras linhas ali do texto e depois está lá no início do segundo parágrafo, na primeira linha, uma outra informação interessante, importante. Ó. The president is elected by the members of the National Assembly. Então, o presidente é eleito pelos membros da Assembleia Nacional, ok? Então, se vocês quiserem pausar ali, pode pausar o vídeo, daí vocês grifem ali no texto, destaquem, para a gente dar sequência, certo? Aí, agora nós vamos mudar de página. Agora, a continuação é outro país que está lá na página 27, na page 27. Tá? Lá na page 27, nós temos Austrália. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da Austrália. Tá?
Australia's system of government, Westminster, combines elements of the Washington, US, and Westminster, UK, systems of government. Então aqui é interessante, né? Porque porque no caso o sistema de governo da Austrália é conhecido, né? É chamado de Westminster. Por quê? Porque une as formas de governo, né? Tem traços dos governos americano e britânico. Então é o Wash, porque vem de Washington, né, dos Estados Unidos, e de Westminster, do Reino Unido. Então, ela combina os sistemas de governo dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, é por isso que muitas vezes não, por isso que é chamado, conhecido como Westminster, tá? Esta informação, ela está na 7ª linha, na 8ª linha do texto, e tem até um quadrinho ali do lado, né, pessoal? Um retângulo que traz essa informação. E uma outra questão interessante é que the Queen is Australia's Head of State. A rainha, né? Então ela é a chefe do Estado na Austrália, ok? Então essa informação ela está na 2ª linha do 2º parágrafo, logo ali embaixo. Então é claro que teria muitas coisas para comentar, né, para destacar, inclusive coisas que não estão aqui nos textos, mas nós pegamos então algumas informações deste texto que está disponibilizado para nós aqui, certo? Após esta atividade de leitura que nós fizemos, nós temos então alguns exercícios agora que foram propostos, né, para que a gente fizesse, para que nós resolvamos. O primeiro exercício que aparece aqui, pessoal, é este exercise number 3, que vocês estão vendo aí, que está aparecendo na tela, e que vocês também têm no material de vocês, é claro. E este exercise number 3, que está aí aparecendo, ele pede para que nós façamos o seguinte. Now, identify which country each summary sentence is about. Agora, identifique sobre qual país cada frase, né, cada resumo está se referindo, ou sobre qual país é cada um desse resumo, dessas frases resumo. Então, na letter A, nós temos ali, ó. This country's political system was formed by a mixture of two other models. Então, o sistema político deste país é formado por uma mistura de outros 2 modelos, né? Então, isso aqui ficou bem fácil. A gente acabou de falar anteriormente aqui, né? Quando a gente falou da Austrália. Então, o sistema político que é de uma mistura de 2 outros países é da Austrália. Então, na letter A, Austrália. Certo? Olha lá a letra B também, facílimo, né? Although the Prime Minister is the head of government, he or she is not the head of state. Então, ainda que o primeiro-ministro seja o chefe do governo, né? Então, o primeiro-ministro ou a primeira-ministra não é a chefe do Estado. Então, qual dos países que a gente viu que nós temos o chefe do governo e o chefe do Estado? Britain, né? Britain, que é o primeiro país. A escrita daí vocês podem conferir na página 26, tá? Britain. C. Its head of government may choose senior figures, but they have to be approved by the Senate, né? O chefe do governo pode escolher pessoas superiores, pessoas mais velhas,
mas elas têm que ser aprovadas pelo Senado. Então, esta informação diz respeito à nomeação, né, que o presidente pode fazer quando ele vai... Né, quando vai ter uma nova eleição. Então, as pessoas elas podem ser nomeadas, mas elas precisam ser aprovadas pelo Senado. Neste caso, é os Estados Unidos, tá? Então, vocês podem pôr the USA mesmo aí, ou então America, tá? Então, pode ser the USA ou America. E o último, the members of the National Assembly choose the president. Né? Então, os membros da Assembleia Nacional escolhem o presidente, which is both head of state and head of government. Né? E ele é ao mesmo tempo o chefe do governo e o chefe do Estado. Então, a gente até havia visto anteriormente ali quem que é eleito pelos membros da Assembleia Nacional. Né? Vimos lá na South Africa. Na África do Sul. South Africa, certo? Então está bem simples, está bem tranquilo ali. Eu basicamente já fui indicando no texto, fui montando ali a síntese, tendo como base esses exercícios que a gente ia fazer aqui mesmo, tá? Mas está bem tranquilo aí, pessoal. Então ficou na letra A, Austrália, B, Britain, C, the USA, e de South Africa, África do Sul, ok? Então, completem aí, pessoal. E dando sequência, aqui ainda na page 27, nós temos os exercícios 4 e 5. Ah, mas daí vocês vão falar, mas no exercício 5 não tem nada, porque é só o exercício 4 que tem uma tabela. Sim, no exercício 4 nós temos uma tabela, e nesta tabela nós temos ali primeira coluna, type of government, tipo de governo, head of government, o chefe do governo, head of state, o chefe do estado, e compulsory voting, que seria o voto obrigatório. Na frente, nós já temos essa tabela preenchida, né, com o tipo de governo, se tem quem é o chefe do governo, quem é o chefe do estado, ou então, se não há chefe do governo e não há chefe do estado, é um só, né? Quando nós temos lá, por exemplo, o presidente, como vocês estão vendo ali na frente, né? Não tem essa divisão, é o presidente que exerce essa função. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, nós vamos usar estas informações que foram preenchidas para nós colocarmos o nome destes países, ó, que nós tínhamos comentado anteriormente. Então, a partir das informações principais que a gente coletou aqui, ó, nestes textinhos, nós vamos analisar o que está completo na tabela, e aí nós vamos colocar o nome dos países em cima de cada uma destas colunas. Por exemplo, olha lá, na primeira coluna, o tipo de governo é uma monarquia constitucional. O chefe do governo, primeiro-ministro. Chefe do estado é a rainha, que é representada pelo governador-geral. Tem voto obrigatório? Sim, tem voto obrigatório. Então, qual país será que é esse? Segunda coluna, a mesma coisa. Constitutional Monarchy. É uma monarquia constitucional. Chefe do governo, Prime Minister. Head of State, Queen. Compulsory Voting? No. Voto obrigatório? No. Depois do lado, Republic, President. Depois, Republic, President, elected by the National Assembly, né? Eleito ou eleita pela Assembleia Nacional, certo? Então eu quero que vocês pausem o vídeo nesse momento e completem ali, tentem analisar as informações de acordo com aquele resuminho que a gente viu anteriormente e completem ali em cima com os nomes dos países, que daí em seguida nós fazemos a correção, tá? Então vocês podem fazer uma pausa no vídeo, vocês completam e aí a gente confere.
certo? Muito bem, pessoal. Completaram ali então o que eu havia pedido para vocês? Então ficou como? Ficou assim, ó. Austrália, Britain, the USA e South Africa, certo? E aí vocês vão falar para mim, mas por que está aparecendo o Brasil ali no canto? Por que está aparecendo o Brasil ali? Porque é o que o exercício 5 estava pedindo, para nós incluirmos o Brasil, né, que nós havíamos trabalhado anteriormente, e colocá-lo aí também. Então ali na coluna do Brasil, ó, que tipo de governo que é no Brasil? É o mesmo da África do Sul e dos Estados Unidos, né? Então nós vamos pôr ali, ó, Republic, né? Então, República, Republic. Aí nós temos embaixo o chefe do governo e o chefe do estado. O chefe do governo é o president, né? Igual dos Estados Unidos. É o president elected through public voting. E o chefe do estado também é o presidente, né? É o president. Então fica aí nos dois quadrinhos, president, e aí embaixo, president também, tá? Vocês podem colocar no de cima, president elected through voting, que é igual dos Estados Unidos ali, ó, e aí embaixo só, president. E na última linha, compulsory voting, o voto obrigatório, é yes ou no aqui no Brasil? Também é yes, o voto é obrigatório. Então, compulsory voting, yes. Ok? Então, completem aí, pessoal. E aí, pessoal, para nós finalizarmos, nós vamos corrigir lá na página 30 o exercício número 6. Quando eu havia passado para vocês como uma tarefa de casa, na semana do dia 25 de maio, então faz um tempão que foi como tarefa, e como nós estamos falando aqui sobre os tipos de governo, esse textinho também falava do tipo de governo na Espanha. Então aí vocês já têm as respostas no lugar, tá? Porque é uma correção. What type of government does Spain have? The Kingdom of Spain is a parliamentary constitutional monarchy, guided by the 1978 Constitution. The head of government is the king, a position which is hereditary. Like most of the governments in the world, Spain has the executive, legislative, and judicial arms of government. The executive is composed of the president and the council of ministers. Então o textinho falava que qual tipo de governo a Espanha tem? Então o Reino da Espanha é uma monarquia constitucional parlamentar guiada pela Constituição de 1978. O chefe do governo é o rei, uma posição que é hereditária. Assim como a maioria dos governos no mundo, a Espanha tem os poderes de governo legislativo, os poderes. A Espanha tem o executivo, o legislativo e as armas judiciais do governo. O executivo é composto pelo presidente e o conselho dos ministros. Certo, pessoal? Então é só mesmo para a gente conferir se vocês haviam feito certinho aí, se tinham completado com as palavras corretas esta tarefinha que havia sido proposta, ok? Então é isso, pessoal, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham feito todos os exercícios e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!